Olá, amigos. Nosso encontro domingueiro. Espero que esteja tudo bem com todos nós. Aliás, se a gente está respirando, é porque nós estamos vivos aqui na Terra. Então, isso é uma coisa boa. Se deixamos de respirar com o corpo, vamos respirar no mundo espiritual. Continuaremos vivos. Coisa boa que é isso, não é? Não importa qual a religião que tenhamos, todas elas falam da continuidade da vida no mundo espiritual. E a gente fica pensando na bondade de Deus para conosco. Ele é realmente um Pai amoroso, que pensa na nossa felicidade. Ele não é aquele Pai também que passa a mão e deixa passar as nossas falhas. Não. Estamos nesse mundo de provas e de expiações. O que quer dizer? Que temos que fazer o teste de avaliação das conquistas morais que tenhamos feito. E, naturalmente, na expiação, nós temos que pagar as dívidas que a gente haja feito ao longo das nossas reencarnações. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender e acreditam que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Ele é um Pai amoroso e compreensivo. Ele sabe que os nossos erros, as nossas falhas, são oriundas da nossa ignorância. Porque dentro do contexto da evolução, nós somos ainda crianças dentro dessa evolução. E como crianças, cometemos delitos, demonstrando que ainda não nos assenhoreamos do conhecimento. Então, isso é natural. Todavia, para ajudar as criaturas no seu crescimento, na sua evolução e na sua cultura também de ordem moral, de ordem espiritual, ele envia os seus prepostos, envia os missionários que vêm até nós para colaborar conosco em termos de evolução. E isso é uma bênção. Então, a Igreja Católica apresenta os santos da Igreja, que são aquelas criaturas que marcaram a sua vida através do trabalho que fizeram em prol da felicidade dos homens. Tem um livro até na nossa cultura espírita chamada Memórias do Padre Germano, que é uma coletânea de informações que a autora pegou de uma médium contando as experiências do Padre Germano. E, naturalmente, é um livro notável, mostrando a dedicação de um homem ao serviço, em nome de Deus, a serviço da humanidade, em nome de Deus, por amizade. E nós temos um livro lindo chamado Mergulhando no Mar de Amor, é a vida de Fabiano de Cristo, escrito pelo professor César Reis, mostrando também a dedicação dessa criatura. E nos arraiais da nossa doutrina espírita, nós temos também criaturas que marcaram a sua passagem na Terra através de uma dedicação a levar as notícias do mundo espiritual, a levar as notícias de Deus ao coração humano. Entre essas criaturas que marcaram assim, nós temos o Chico Xavier, que é mais conhecido porque está mais próximo de nós. Mas, mais distante de nós, nós temos o Dr. Bezerra, que é reconhecido, nossa, por uma gama imensa das pessoas. Em todo lugar que a gente vai, em outros países que a gente vai, quando falamos de espiritismo, as pessoas falam a respeito do Dr. Bezerra. Então, foi um dos apóstolos de Deus enviado à Terra, quando eu falo apóstolo de Jesus, as pessoas podem pensar que ele foi um dos 12. Não é isso que me refiro. Apóstolo do bem, apóstolo do serviço à humanidade, que passou pela Terra marcando a sua vida pela dedicação total às criaturas, tentando minimizar
o sofrimento daqueles que estavam passando por provas e expiações. E temos o Chico Xavier, mais próximo de nós, cuja dedicação é incontestável e considerado um dos grandes mineiros da atualidade e que também concorreu ao título de homem de bem em toda a sociedade humana. Então, nós vamos perceber que o amor de Deus por nós é sempre uma coisa marcante. E nós temos sempre aqueles que vêm ao nosso encontro através da obra do bem. E entre esses também fica o nosso Divaldo Franco, que retornou há pouco tempo ao plano espiritual. Também alguém que deixou uma folha de serviço enorme para que nós aprendamos a usar a nossa existência num sentido construtivo, no sentido de fazer o melhor ao nosso alcance. O Chico Xavier foi um médium extraordinário e deixou livros e livros convidando-nos a pensar, convidando-nos a aprender. Divaldo Franco, além dos livros que ele deixou da sua lavra mediúnica, também uma quantidade enorme de palestras, onde ele vai com uma voz incomparável, mostrando-nos o caminho correto para a nossa libertação das peias que nos prendem à vida material. E tão notável o trabalho dessas criaturas, e a gente vê como todo o trabalho deles está estreitamente ligado ao plano espiritual. E aí voltamos a lembrar da pergunta de Allan Kardec: os espíritos interferem em nossa vida? E a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então eu me lembrei, para contar a vocês, um fato ocorrido num grupo espírita aqui no Rio de Janeiro, o Grupo Espírita André Luiz. Nós, eu e o Sr. Guimarães, fomos até lá para assistir uma palestra do Divaldo. Ele falaria naquela noite e nós, naturalmente, fomos. E o André Luiz não é um centro muito grande e a quantidade de pessoas que acorriam às palestras do Divaldo era um negócio. Então nós chegamos e fomos nos introduzindo no meio daquele povilhão todo, até que conseguimos subir as escadas e estava difícil de caminhar. Nós paramos assim no saguão de entrada ali do salão que fica no segundo andar. De repente a gente viu uma movimentação estranha. Uma senhora que vinha vindo com uma adolescente que demonstrava sinais de perturbação, sinais de uma pessoa que não estava na sua simetria correta. E a mocinha vinha fazendo uma coisa sui generis. Ela estava cuspindo nos pés das pessoas. Então ela parava na frente da pessoa e cuspia. E as pessoas estavam fugindo desse encontro. E a senhora que vinha acompanhando a menina só pedia desculpa, porque a menina era doente. E ela vinha assim também. E ela estava vindo para o nosso lado, para mim, o Sr. Guimarães, e eu tentei fugir. Eu e ele tentamos fugir da aproximação da menina. Mas parecia que à medida que a gente ia se afastando, ela ia se dirigindo na nossa direção. E a gente foi indo, até que chegamos na parede. Chegamos na parede e não tinha como fugir mais. Encostamos na parede e a menina veio diretamente na nossa direção. Ela parou na minha frente, olhou bem para mim e disse: em você eu não vou cuspir, não. E eu fiquei muito feliz. Então ela se encostou do lado. Ela encostou na parede do meu lado e ficou encostada no meu braço. Eu achei aquilo tão interessante.
E nós assistimos a palestra toda do Divaldo em pé, e não havia nem condições de entrar no salão. E estávamos lá, quando terminou tudo, nós resolvemos ir cumprimentar o Divaldo. E a mocinha saiu, e saiu com a senhora, que deveria ser a mãe, foi embora, e nós fomos cumprimentar o Divaldo. E quando chegamos perto do Divaldo, ele não havia nos visto, porque não dava, estava muito cheio e ele estava distante, não viu que a gente estava no meio da multidão. Aí ele chegou e falou assim: Oi, Ana, foi difícil encontrar você no meio daquele povo. Então eu comecei a encaminhar a mocinha para o seu lado, para ela não perturbar os outros. E você estava fugindo dela. E eu dizia para você: espera, Aninha, espera, Aninha. E você foi fugindo até chegar na parede. Aí então nós levamos a mocinha até onde você estava. Eu falei: mas Divaldo, que coisa! Você estava falando lá na frente e a mocinha estava caminhando aqui no meio do povo. Como é que você... Ele falou assim: não, quem estava falando era o Ivon Costa. Enquanto o Ivon Costa falava, eu saí do corpo e fui procurar você e o Geraldo no meio do povo. E eu achei muito interessante. Quer dizer, no desdobramento, enquanto o espírito falava, utilizando o corpo dele, ele saía e ia fazer um atendimento àquela mocinha que ali estava. Olha, tem muito mais de coisas entre o céu e a terra do que entende a nossa vã filosofia, já disse um conhecedor do passado. E é uma realidade. Os espíritos interferem em nossa vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados. O importante é que a gente viva bem, para que aqueles que interfiram em nossa vida sejam espíritos bons, que venham para colaborar, para nos ajudar. Ok, até mais.